Alguns dias depois, de volta cá, ele ainda não tinha ido embora. Dois caras perguntam se ele pode ensiná-los, mas ele não está interessado neles e os rejeita rapidamente. Kai está extremamente impaciente por Yu. Ele o quer. É a primeira vez que ele quer algo tão intensamente. Se Yu não aparecer dentro do prazo, ele planeja sequestrar Yu. As pessoas começam a perceber que Yu ainda não voltou para treinar. A porta se abre, e todos esperavam que fosse Yu, mas na verdade, era Yu. As pessoas estão chocadas, e Kai está feliz, e pergunta para Yu se ele quer aprender boxe, que por sua vez responde é claro, e diz que tem apenas uma condição, ele precisa de dinheiro para pagar as contas de um hospital para uma pessoa. Então, Kai pergunta para Yu, você pensou que Yu era forte? Não, nem um pouco. Kai ri e diz, tudo bem, então, os custos do hospital, esqueça-os, eu posso até comprar um hospital inteiro para você. Leve-me até o hospital. Ele diz ao outro treinador que lhe deve e sai com Yu para o hospital. Kai vai ao hospital e vê Yu na cama do hospital. Ele pensa que estava certo sobre ele. Yu observa Ji, lembrando o que aconteceu. Em seguida, ele sai com Kai, que leva para sua casa. Lá, os dois conversam e Kai pergunta se Yu tem paz, e Yu responde com um não. Kai diz que voltará na próxima semana, mas esquece de perguntar o seu nome. Yu relembra algumas memórias horríveis de seu passado. Ele então diz para Kai que seu nome era apenas Yu. Kai diz que Yu terá uma nova vida a partir de agora e que irá mostrar a Yu um mundo completamente novo. Esse foi o momento em que a história do boxe começou a mudar com a chegada de Yu. Após os trâmites, Kai vai para a casa de Yu para buscá-lo e ele lhe dá um novo penteado. Em seguida, ambos vão ao aeroporto e partem. Ao chegarem ao destino, são recebidos pelo gerente da academia e sua assistente. Eles o levam para sua nova casa e depois seguem direto para a academia, chamada Lion Gym. Ao entrarem, a gerente faz um tour pela academia, e os outros boxeadores param o que estão fazendo para olhar para o boxeador de Kai, Carmen. A gerente diz a Yu para se orgulhar, pois foi escolhido por Kai. Yu responde com um simples sim, e ela fica brava com Yu. Kai apresenta Yu a algumas outras pessoas, e Yu observa os campeões mundiais anteriores. Kai diz que todos eles foram criados por ele e que foi divertido de treinar eles. O atual campeão de peso é chamado Aaron Tid. Ele então pede a Carmen que reserve 2 lugares para a luta pelo título dos pesos pesados. Yu olha atentamente, e Kai fala que há mais um monstro neste mundo além de Yu. Em seguida, Yu e Kai vão assistir à luta de Aaron. Ele está enfrentando outro lutador que mal consegue se defender contra ele. Aaron continua atacando até acertar um golpe limpo, e a luta termina com o campeão protegendo seu título facilmente. Kai está orgulhoso, mesmo que Aaron tenha mudado de academia. Kai prevê que em um futuro próximo, essa multidão estará torcendo por Yu e que a riqueza e a honra que uma pessoa comum não pode ter estarão totalmente disponíveis para Yu. Ele diz que o tornará o rei deste mundo, e finalmente, o sonho de Kai se tornará realidade com Yu. Após o término do dia, Yu acorda no meio da noite, lembrando-se da única boa lembrança que teve. Em seguida, volta a dormir. No dia seguinte, um garoto chamado Josh vai ao escritório de Kai e diz que quer lutar com Yu e que, se vencer, quer que Kai o torne seu aprendiz. Kai diz que só uma vez, se ele acertar Yu uma vez, ele o tornará um campeão mundial. A notícia se espalha de que Josh enfrentará Yu, e todos estão falando sobre isso. Josh está naturalmente com raiva, porque venceu a competição juvenil recente e agora a maioria dos profissionais não tem chance contra ele, mas Kai ainda não o reconhece. Kai diz que ele não é nada de especial, e que diversão é em treinar um cara cujos limites são óbvios. Josh fica furioso e promete destruir Yu e provar que ele está errado. Enquanto Josh está no ringue, ele percebe Kai ensinando Yu a enrolar as mãos. Todos se reuniram para ver as habilidades do novo boxeador. Kai pergunta se Yu está nervoso. Yu diz que não, mas se pergunta por que todos estão reunidos para vê-lo. Kai então lhe ensina sua primeira lição. A partir de agora, até que Yu desista do boxe, não leve nenhum golpe, nem mesmo um. A luta está prestes a começar, e Kai mal pode esperar pela emoção. Ele está prestes a liberar essa besta na natureza. A luta começa e Josh começa a avançar. Yu observa o punho de Josh enquanto ele tenta em vão derrubar Yu. Josh começa a ofegar, mas nada funciona. Ele não pode nem arranhá-lo. Ele percebe que o que Kai disse não foi provocação. Ele estava completamente sério. Josh sente que está contra um muro que ele nunca poderá escalar. Josh começa a usar tudo o que aprendeu até agora. Josh sempre se orgulhou de se esforçar mais do que qualquer um, mas para que, se não funcionar contra ele, o primeiro round termina, e Kai decide que é hora de encerrar tudo e lhe dar a segunda lição. Se alguém levar um golpe no queixo, desmaia.
Em outras palavras, o boxe é sobre esquivar e acertar bem. K dá a Yu um objetivo simples. Com seu talento de monstro, sua própria existência é o ápice do boxe. Josh sente inveja, pois K está ensinando Yu. O segundo round está prestes a começar, e Josh diz para si mesmo que vai se concentrar na defesa. Há uma coisa que você não pode obter apenas com talento: estamina. Resistência só pode ser obtida com trabalho árduo. Yu realmente ficou cansado enquanto enfrentava Josh. Ele planeja atacar Yu quando ficar cansado. No momento em que o árbitro manda eles lutarem, Yu usa o punho invisível e termina o Josh em um segundo. Josh desmaia. Ele acorda pouco depois. Josh sente tristeza. Diz a si mesmo que não foi um sonho. Ele poderia ter alcançado o primeiro lugar. Então Yu se aproxima dele pedindo uma revanche. Josh diz que não quer porque será mais humilhado e que ele entende que Yu é forte. Yu relembra o olhar nos olhos de Jay enquanto ele lutava. Então está prestes a sair quando Josh o impede. Ele diz que o treinador disse a ele que havia um cara além de Yu que é mais forte do que ele. Pergunta se ele o conhece. Yu diz que sim. Josh pergunta se ele era realmente mais forte do que ele. Ele olha para ele e vê Jay. Yu então diz provavelmente. Josh está desapontado e responde com um simples ok. Josh abandonou o boxe depois de lutar contra Yu. Esta foi sua última luta. Depois disso Yu passou 2 anos treinando. Ele passou a maior parte do tempo assistindo a lutas de boxe e treinando. Ele ainda vive na casa que lhe foi dada por K com seu gato no ginásio Lion. Carmen está fazendo uma apresentação sobre John Takir. Ele usará full play em uma situação de luta interna. Carmen diz a K que confia na visão e orientação de K. Mas tudo que Yu fez foi construir seu corpo e assistir a lutas de boxe. K diz que isso será o suficiente. Takir tem treinado seu movimento especial, um estrangulamento, um ataque sujo entre eixos rápido e áspero. Acerta como se fosse por engano, segurando a parte de trás da cabeça do oponente. Seu treinador diz a ele que a empresa de jornais chegou e que ele deve fazer uma entrevista. Ele fica impressionado que até a empresa de jornais veio até ele. O último lutador criado por K deve ser um grande monstro. Ele diz ao jornalista que não gosta de pessoas com talento e que, ao fazer full play, está ensinando-lhes uma lição. Se você trapacear, perderá apenas um ponto. Só os tolos se apegam às regras. Ele diz que todos que jogam assim são fracos. A única regra é matar ou morrer. O homem do jornal diz que ele lhe lembra de uma pessoa em particular que também joga sujo. O homem do jornal então pergunta para ele: você gosta do campeão mundial dos médios, Santorini e Fabrício? Ele diz que aqueles dois irmãos são guerreiros. Eles sabem como lutar como homens de verdade. Eles são os melhores. Ele diz ao repórter que vai esmagar Yu e K nesta luta. Depois da entrevista ele vai até seu treinador. Ele pede ajuda a ele e pergunta se ele acha que ele pode vencer Yu. Ele diz a ele para ter confiança em si mesmo. Ele diz que está tudo bem e é hora do show. Finalmente é o dia da luta e os repórteres não vão parar. Yu os ignora e vai para a sala de espera. O quarto de John é ao lado e você pode ouvi-los fazendo barulho. É a vez dele. Então ele se prepara e sai e começa a caminhar em direção ao ringue. Todos aplaudem para ele e ele sorri. O ex-campeão dos médios, Bob Norris, será o comentarista desta luta. Ele diz que por causa do último jogador de K, da luta leve, está atraindo mais atenção do que o evento principal. John sabe que todas essas pessoas vieram para assistir à luta por causa do Yu. Ele mal pode esperar para esmagar Yu. Yu entra na arena com K e o resto da equipe. K diz para Yu subir. Ele parece muito feliz. Yu sobe até o ringue. Ele olha para a multidão. Todos estão assistindo para ver do que Yu é capaz. O empresário de John diz a ele para tentar uma luta de alcance longo. K apenas pergunta se ele se lembra de tudo e ele acena com a cabeça. Os dois lutadores então ficam frente a frente. Todos estão ansiosos por essa luta e então o sino toca. John é envolvido pela escuridão. Olha para Yu e John já está sentindo medo. Medo e excitação não eram novidades para ele. Mas isso não era algo que ele já tivesse visto antes. Era como se ele estivesse apontado por uma arma. John começa a suar sem Yu sequer se mover. John começa a se mover e assim que ele se move, Yu começa a usar o punho invisível. Cortou a pele de John como se tivesse uma faca em suas mãos. O árbitro, a multidão, os comentaristas, todos estavam chocados. K começa a sorrir. Ele nem precisava treiná-lo para essa luta. Ele já sabia que estava mais do que pronto para enfrentar John. Enquanto John estava chocado, Yu começou a atacá-lo sem parar. John ficou em branco por um segundo. Ele abre os olhos e vê tanto sangue escorrendo dele. Ele perdeu tanto sangue a ponto de o árbitro e o médico pararem a luta. O médico estava chocado. 21 anos de experiência. Mas isso era novo para ele. Normalmente a pele fina do rosto pode explodir ou rasgar com um único golpe. Mas seus cortes são intensos. O médico olha para Yu e também fica assustado ao pensar nisso. Por que o pode causar tanto dano mesmo com luvas? Então ele diz ao árbitro que está tudo bem e que eles podem continuar. Takir ainda está fora de si, mas ainda diz que está completamente bem e pronto para lutar mais. O segundo round começa. John está cauteloso desta vez. Ele entende o que acontecerá se for descuidado. O boxe é um esporte em que os jogadores lutam com técnicas,
não com violência, mas enfrentar Yu é mortal. Ele tenta encontrar uma abertura, mas Yu o ataca antes mesmo de ele se mover. Com múltiplos golpes ele perde o equilíbrio e começa a sangrar muito. Então ele olha para Yu, com reflexos sobre-humanos, se move tão rápido e o ataca por baixo. John começa a atacar continuamente, mas Yu é rápido demais para ele derrubar. Mesmo que ele levante sua guarda, os socos vêm como uma onda de choque. Yu continua indo sem parar. A multidão se cala. Não há mais aplauso. O silêncio é ensurdecedor. Sangue, violência. A multidão adora essas coisas. Eles começaram a enlouquecer por Yu. Todos estavam gritando. Cá trouxe um maldito demônio. Eles disseram. John então percebe as pernas de Yu. Ele tenta pisar nelas, mas falha. Yu dá um gancho direito. John vê a multidão se voltando contra ele, mas ele não se importa e acerta-o com força no rosto. Eles continuam assim. Sua vida passa diante de seus olhos. Desde jovem, John costumava roubar dinheiro das pessoas e vendê-las. Muitas vezes, ele seria traído e atacado por outro. Neste mundo, você deve tomar antes que seja tomado. Trair antes de ser traído. Lutar sozinho. Ele foi ensinado como lutar por alguém relacionado a você. Sua primeira jogada suja foi quando ele estava lutando contra outro lutador. Usou sua técnica nele e o socou, derrubando. Ninguém esperava por isso e o jogo saiu completamente dos trilhos. John acabou vencendo. A associação disse a ele para jogar mais assim e eles o pagariam mais. John ficou coberto de tanto sangue dos golpes de Yu. O treinador de John grita para ele. Estou ao seu lado até o final. John enlouquece. Começa a atacar esquerda e direita. Golpe após golpe. Ele pega Yu em um estrangulamento. Todos estão esperando que Yu seja atingido. John balança tão forte quanto pode e acerta Yu com toda a sua força. Mas espere, algo está errado. Todos estão chocados e Kai está rindo. O impossível aconteceu. Yu contra-atacou com um outro só, quebrando a mão de John. John grita de dor, mas então Yu contra-ataca. John cai de joelhos e desaba no chão. John tenta se levantar, mas cai novamente. A multidão está enlouquecendo por Yu. Que visão aterrorizante. Ele foi impiedoso. Sua velocidade de reação e precisão ultrapassam os limites da capacidade humana. Este foi o debut do próprio diabo no mundo do boxe. Houve todo tipo de reações a essa luta. Alguns ficarão desanimados, outros se apaixonarão, alguns ficarão com inveja, outros ficarão cheios de admiração e alguns vão querer lutar contra ele. Kazin, neto do maior conglomerado global, chocou os fãs de boxe com sua aparição. Ele é a mesma estrela em ascensão que Yu. Yu contra Kazin. Quem vencerá? O vencedor enfrentará o detentor do trono, que está invicto há 10 anos. A porta de uma academia é chutada e aberta. O treinador olha para trás e vê alguém parado lá. É Shahrazad. Ele ganhou peso. O treinador está visivelmente chocado e irritado. Acontece que Kazin não treinou por 2 meses e ganhou muito peso. Kazin apenas diz que está animado para a luta contra Yu. Ele diz ao mordomo para lhe dar $10.000. Ele diz que dará dinheiro a quem treinar com ele. O treinador lembra que foi assim que Kazin treinou e ficou mais forte. Seu único objetivo era o sino. Ele treinaria com outros lutadores até ficar em forma. Lutador após lutador ia caindo. Ele não conhece nenhum estilo específico. Ele apenas faz o que deseja. Só isso é suficiente para destruir seus inimigos. Seus movimentos são imprevisíveis e animalescos. Ele não usa técnicas ou nada sofisticado, mas ainda vence. E depois de 2 semanas de treinamento contínuo, depois de 1000 lutas, ele recuperou seu antigo corpo. Seus músculos estão mais fortes do que nunca. Ele vive a vida de um rei das feras, fazendo o que quiser. Kazin é uma força imparável. Em uma pequena casa pobre, um garotinho come com seu pai, o que parece ser um ensopado. O pai pergunta se ele está cansado do ensopado, mas o menino diz que não, e que adora. O pai diz que vai conseguir algo delicioso para ele, e os olhos do menino se iluminam de alegria. O pai está feliz e planeja guardar dinheiro e comprar um frango, ou talvez um bife, se ganhar a próxima luta. Enquanto isso, Kazin invade o ginásio Lai e exige encontrar Yu. Ka aparece e pergunta o que está acontecendo. Então ele vê Kazin. Kazin pede para conhecer Yu. De repente, Ka começa a sentir os músculos de Kazin e diz que o corpo dele é forte como o de um cavalo. Ele diz a Kazin que Yu foi correr e, se ele quiser te encontrar, terá que te alcançar. De repente, enquanto estava correndo, ele é atacado por Kazin e revida. Kazin agarra seu punho e diz a Yu que planeja esmagá-lo e que Yu nunca vencerá contra ele. Então ele foge. Yu está confuso. No dia seguinte, Kazin tem uma luta e descobre que é o pai do garotinho. Ele desfere um golpe, se aproxima, espera um uppercut, mas é atingido por algo diferente. Ele perde o equilíbrio por um momento, mas depois baixa a guarda. Kazin o atinge com um ataque muito aleatório e continua fazendo isso até o pai cair. Kai e a equipe assistem à luta. Ka chama Kazin de engraçado, porque seus ataques estão cheios de falhas. A força do soco vem do corpo e do fluxo de energia sendo seguido. No entanto, tal postura não pode ser fortalecida pelo colapso do fluxo. Isso não é uma falha ou duas. Por causa dos pequenos movimentos, a precisão diminui significativamente.
negativamente. É apenas um monte de lixo que não significa nada. O pai se levanta. Kazin se prepara para atacar com o soco mais forte. O pai vê uma chance. É agora ou nunca. Ele corre e ataca com toda a sua força, mas erra e é atingido, caindo. Enquanto Kazin estava comemorando, o pai se levanta e diz para ele não subestimar o boxe, e então cai novamente. Kazin ri dele, dizendo que perdedores não são divertidos. Depois disso, não demorou muito para os dois causarem estragos na divisão dos pesos leves. Num piscar de olhos, eles já subiram nas fileiras e o título mundial está ao alcance. Yu elimina seus oponentes com um movimento rápido e simples, enquanto Kazin domina com seus sentidos animais. Após uma das lutas de Kazin, enquanto ele estava sendo entrevistado, ele gritou para a plateia que vai pegar o cinturão, mas primeiro ele vai destruir Yu. Ka viu isso na TV e começou a rir. Achou isso muito engraçado. Kazin separou os fãs de boxe em dois grupos, aqueles que amam seu estilo de luta e aqueles que dizem que ele odeiam seus movimentos. Um dia, ele se arrependerá disso. Ele até foi mencionado em um programa de televisão. As vozes do grupo oposto logo se calaram. Enquanto Yu treina para sua próxima luta, Ka entra em seu quarto e diz que ele foi desafiado. O cara é alguém que você já conheceu, um pouco diferente de todos os peixes pequenos que você já enfrentou. O dia da luta chegou, logo começará. Yu contra Kazin. Enquanto Kazin e seu treinador se dirigem ao ringue, ele nota alguém. É o atual campeão da divisão de pesos leves, que está invicto há 10 anos. Ele diz a Kazin que o campeão está preocupado e sua chance de pegar o cinturão está bem próxima. Mas Kazin tem outros planos. Ele quer pegar todos os cinturões de todas as divisões. Seu treinador fica chocado, mas feliz com ele. O campeão da divisão de pesos leves está lá por outro motivo. Ele está olhando para Yu. O que isso poderia significar? Ka pergunta se ele se lembra do que disse a ele e ele acena com a cabeça. Antes de se enfrentarem, quem vencerá? Kazin, o freestyler, ou Yu, o gênio? O árbitro inicia a luta. Kazin começa a andar ao redor de Yu como um animal caçando sua presa. Ele coloca as mãos nas costas e provoca Yu. Ele está confiante de que Yu vai errar e ele vai contra-atacar. Ele desafia Yu a acertá-lo. Kazin se move e leva um soco muito forte. Seu treinador está chocado e Ka está sorrindo. Ele foi atingido com tanta força que saiu fumaça. Aparentemente, Ka disse para Yu levar a sério, porque esse cara não vai cair facilmente. E Yu levou isso a sério. Começou a socar todos os sacos de areia na academia. Kazin al-Jihad está chocado. Yu o soca novamente e ele quase é nocauteado. Mesmo com seus sentidos animais, ainda é impossível esquivar-se de socos. Os instintos do corpo estão focados em minimizar o dano, mas o resultado é uma dor extrema. Os músculos como de um garanhão absorvem a maior parte do dano. Kazin nem sabe o que está acontecendo. Ele começa a chorar como um bebê no meio da luta, mas Yu não se importa e continua atacando. Ele ataca novamente. Desta vez, a onda de choque é maior. A multidão está torcendo por Yu. Agora é Kazin quem está sendo caçado. Yu escondeu sua verdadeira força para dar um show. Kazin para por um momento e se pergunta o que está fazendo ali. Por que ele está lutando contra um cara como Yu? Por que estão torcendo por ele? Kazin decide que deve escapar e, para choque de todo, ele corre para o canto. Ka começa a rir e seu treinador grita com ele, perguntando por que ele correu para o canto. Ele grita para ele levantar a guarda. Ele tenta proteger-se, mas Yu não para. Ele leva um golpe limpo. O treinador percebe algo. Ele nunca treinou Kazin de verdade. Kazin grita para você e ataca, mas você está confuso e ele te acerta novamente. O treinador de Kazin culpa a si mesmo por tudo isso. Ele quer jogar a toalha, mas acredita em Kazin, dizendo para aguentar até o final do round. Ele promete dar a ele a próxima estratégia. Então, Kazin faz algo que choca a todos. Ele começa a sair do ringue. O árbitro e todos ficam atonitos. Seu treinador pergunta o que diabos ele está fazendo. Kazin diz para saírem do caminho, pois ele não é louco. Então ele não vai lutar com Yu. Seu treinador pergunta se o boxe era apenas um jogo para ele e o esbofeteia. Ele diz a Kazin que não importa o quão forte ele seja, quando alguém decide entrar no ringue para lutar, deve dar o seu melhor. Todo boxeador dá o sangue e o suor por aquele momento no ringue. Finalmente, Kazin entende o que significa ser um boxeador. Ele só queria se divertir. Ele se lembra das palavras do pai. Não leve o boxe na brincadeira. Kazin começa a chorar novamente e foge enquanto todos estão assistindo. Seu treinador culpa a si mesmo por ter colocado esse cara no ringue. E o vence a luta, ainda confuso com o motivo de Kazin ter fugido. Ka tem rido por um tempo. Depois disso, o pai retorna para casa naquele dia com a comida que prometeu ao filho. O garoto estava muito feliz e eles comeram algo bom naquela noite. Obrigado por assistir. Inscreva-se e curta para a terceira parte.